Feliz com a presença de todos vocês. Estamos aqui com figuras ilustres ao meu lado: Rubinho Nunes, Fernando Holliday, Marcelo Leão, Cris Oliveira. Está com a galera aqui da turma do Laranja, Partido Novo apoiando bastante, pessoal do MBL. Tem alguém aqui novo que não é nem do MBL nem do Novo? 1, 2, 3, 4, 5, umas 6 pessoas. Legal. Eu acredito que ainda deva vir mais pessoas aqui. Tem algumas que a gente não vê faz tempo. Muito bom tirar o pessoal de casa aí para vir falar de política, né? Obrigado pela presença dos nossos ilustres coordenadores nacionais aí, por ter vindo até nós, trazer um pouco da experiência. Eu vou fazer essa abertura aqui, falando um pouquinho do MBL, apesar de que a maioria do MBL já conhece, o pessoalzinho do Novo vai conhecer um pouquinho mais, e o pessoalzinho que chegou tem a oportunidade de estar ajudando tanto o MBL quanto o Partido Novo, que são duas organizações muito importantes para a gente mudar a política da nossa cidade, que também estão mudando a realidade política do nosso país. E nada como mudar a política municipal para a gente chegar no objetivo final, que é mudar a realidade do nosso Brasil, né? Então, o ano que vem nós vamos ter eleições municipais. Vai ser muito importante o engajamento de todos vocês para renovarmos a Câmara Municipal e cobrarmos, né, dos futuros políticos que irão assumir o compromisso de tudo que eles vão vender na campanha para todos nós, como eleitores. E cabe a gente mudar essa cidade aqui, a realidade. Então, o MBL, que nasceu há 5 anos atrás e que hoje está por todo o Brasil, funciona mais ou menos como uma startup, né? A gente vai trocando o pneu do carro com o carro andando e a gente é aquela metamorfose ambulante. Então, você tem o Fernando Holliday, que há 2 anos atrás se elegeu vereador, né? Foi o primeiro membro que entrou institucionalmente falando, né, para a Câmara. Na sequência agora veio o Kim e o Arthur, né? E a gente vai aprendendo cada vez mais, novas visões. A cada ano a política também vai mudando muito, né? Sai um governo de esquerda, entra um governo de direita, e aí muda todo o contexto, muda o panorama. Aí o MBL está sempre tentando se adequar de um lado do outro, e escândalos que surgem todo dia. Então é um rebola, né? Uma dança que tem que fazer diária, né? Agora aí vazamento do Pavão, toda essa história toda aí, né? Como é que fica? Aí eu descobri que o Kim foi hackeado, aí não disse agora. Então, assim, você nunca sabe a bomba que vai estourar no dia seguinte. Então, essa estrutura do MBL, esse dinamismo, né, de startup que nós temos, nos favorece para adaptarmos a qualquer tipo de situação, sem abrir mão da linha dos ideais que nós defendemos. Em relação ao Partido Novo, a Cris vai falar, já é um pouco mais difícil, porque eles têm uma outra estratégia por ser partido, uma organização muito mais estruturado, mais engessado, pesado. Eles trabalham muito mais numa linha institucional, e o MBL é muito mais na linha do combate, de ir lá no corpo a corpo e de, né, fazer um enfrentamento direto com o político. E aí a gente não está muito preocupado com a imagem, né? Pô, então a gente é atacado de todo lado, a gente é atacado da esquerda, da direita, do centro, de baixo, de cima, e a gente vai sobrevivendo aí aos trancos e barrancos e sempre reavaliando o nosso papel enquanto instituição. Aqui em Campinas, eu sou um dos coordenadores, nós temos aí uma dúzia de coordenadores, que vocês podem estar conversando sempre através das nossas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, Twitter, Instagram, etc. E esse engajamento diário é muito importante, porque hoje a rede social é fundamental. Vocês viram o que aconteceu na última eleição, né? A rede social teve papel importantíssimo. E é isso que está balançando as estruturas da política hoje, em qualquer instância, porque esse pessoal que está aqui hoje na Câmara, que se elege fazendo benesses em bairros e tendo o eleitorado da periferia, que não sabe o que acontece dentro da política e somente elege esses caras aí porque estão cortando a grama da pracinha ou podando árvore, esses caras vão começar a se informar através das redes sociais e ver, peraí, mas como é que funciona isso? A gente vai ter que explicar para eles que esse voto que eles dão para esses caras é muito caro para nós, porque isso significa um apoio incondicional dessa base do governo
com o prefeito, e que isso custa muito caro, porque o prefeito aprova o que ele quer e desaprova o que ele quiser também. E isso segundo os interesses da base, dos partidos, das coligações, etc. Então, o trabalho de cada um de vocês aqui, e o fato de participar do MBL ou do Novo, não impede que você participe dos dois, por exemplo. Né? Um complementa o outro, porque um faz o que o outro não faz. E todos defendemos o mesmo ideal. Então, até seria desejável e ideal que todos nós, convidando o pessoal do Novo, eu faço parte dos dois, por exemplo. Então, é um convite para todos vocês. E mesmo quem não queira participar nem de um nem de outro, também pode ajudar da mesma maneira, seja financeiramente, porque tudo hoje é dinheiro, né? Então, no MBL, por exemplo, qual a despesa que o MBL tem hoje? Rede social. Você vai patrocinar uma campanha para fazer uma manifestação, é um absurdo. Você vai alugar um caminhão de som, é 2 contos. Tudo vai, né? Qualquer coisa. Então a gente vai lá emprestando uma coisa de outro, você vai comprar um equipamento, uma câmera para fazer uma filmagem, né? Quando não tem, você vai emprestando, você vai se virando, que é o que nós temos hoje. A gente tentou ter uma estrutura fixa ano passado, a gente criou uma plataforma de apoio nas redes sociais que chama... nós temos um link lá, mbl.campinas.br/contribua. A gente faz faz uma imitação do News lá da Nacional, versão Tupiniquim, e a gente criou esse link aí, que graças a Deus, aqui tem algumas figuras que eu estou vendo aqui, que graças a Deus ajudam, e ajuda muito. Nós temos hoje uma arrecadação em torno de R$ 1.500 de forma fixa. Isso ajuda a gente a contratar uma empresa de marketing, por exemplo, para nos ajudar como que a gente faz um posicionamento, para onde que a gente dirige uma campanha, para fazer um lead com os contatos que a gente tem. Quando tiver a manifestação do Bolsonaro, por exemplo, quando a gente apoiou o Bolsonaro no segundo turno, nós gastamos R$ 10.000 numa semana para impulsionar, para levar 20 mil pessoas para o Arco Rosário. Então, assim, em vez de gastar 10 mil no Facebook, se a gente tivesse uma plataforma de contatos previamente, lá de 2015, tivesse feito uma plataforma de dados, a gente precisava gastar. A gente já teria isso aí, disparava para todo esse pessoal sem precisar gastar os 10 mil. Só que isso vai exigir um trabalho de inteligência digital, que é o que nós estamos começando a fazer agora. Então, assim, a gente vai aprendendo cada dia, né? Que isso tudo custa. E a gente tentou até alugar uma sede. Vamos ter um escritório do MBL e tal, o pessoal vai, fica lá fazendo meme e tal, a gente vê o pessoal da Nacional lá ficar babando, né? Como é que os caras conseguem? Tem toda aquela estrutura lá, o pessoal vai, todo mundo vamos, né? Aquela animação, Aí conseguimos lá uma casa meio que emprestada de um membro nosso integrante, fez um precinho camarada lá, um mês não foi ninguém. E aí, 1.000 e tanto lá para pagar, não, desiste de fazer um contrato. Assim, você vai aos trancos e barrancos. Então a gente está torcendo aí, a gente está aprendendo também com o pessoal do Novo, que eles têm um trabalho, uma estratégia, assim, um trabalho fantástico, toda uma inteligência, né, da estruturação do partido. A gente está aprendendo com eles também. Estamos muito longe da estrutura deles, mas a gente vai aos trancos e barrancos tendo essa estrutura. Então fica um convite aqui para vocês continuarem se engajando e ajudando a gente a crescer cada vez mais e lutar pela renovação da nossa política. Eu vou passar agora para o Fernando Holliday. Já? Eu imagino, eu já falei uns 10 minutos pelo menos, eu acho, né? A minha previsão era uns 5. E aí eu imagino que assim, se a gente falar uns 15 você, uns 15 o Rubinho, uns 15 a Cris, o Marcelo, a gente vai ficar falando 1 hora, depois a gente abre para perguntas. Então vocês já vão mentalizando aí, conforme as pessoas forem falando, já vai mentalizando. E aí, de 1 hora de pergunta e resposta lá, a coisa fica mais dinâmica. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, Paulo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela presença de todos vocês. Afinal de contas, não é todo mundo que está disposto a vir aqui numa sexta-feira à noite de julho, ainda para discutir sobre política. E aqui, como nós estamos chegando na eleição de 2020, acho que eu vou focar um pouco da minha fala na nossa experiência lá em São Paulo, que foi a primeira experiência no legislativo municipal. Até para que quem não acompanha muito, né, possa ter uma noção do que é o processo legislativo dentro de um município e também possa ter noção de quais são os critérios ou os pontos ideais que se deve procurar em um legislador que se propõe a representá-los. Bom, eu fui eleito em 2016
E foi o primeiro mandato de grande relevância do MBL, né? Nós tivemos ali outras pessoas eleitas em municípios menores, mas em São Paulo foi realmente a maior cidade de longe. E eleito, eu entrei no Poder Legislativo com uma visão um pouco de pé na porta. Não, tem que fazer, tem que acontecer, xingar fulano, xinga ciclano, aponta o dedo e não sei o que, tananã. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que, assim, não adianta. Boa parte da Câmara, na verdade, ela por completo, com exceção de 2 ou 3 vereadores, são de políticos de mandatos tradicionais. Ou são políticos que já estão lá há um bom tempo, para vocês terem ideia, o ex-presidente da Câmara, o último, que ainda é quem manda de fato lá, se chama Milton Leite, e é do partido que eu estou hoje, o Democratas. Ele está lá há 22 anos. Eu tenho 22 anos. Quando eu nasci, ele entrou no primeiro mandato. E nunca mais saiu, e não vai sair tão cedo. Vai ficar lá um bom tempo ainda. Mas vocês acham que ele é o mais antigo? Estão enganados, porque tem gente que está lá há 32 anos. Eu tenho 22, ou seja, quando eu nasci, ele estava lá há 10. E continua. E muito provavelmente vai continuar mais um. Então, lidar com essas pessoas vindo de um mandato, vindo de uma campanha completamente diferente, não é um negócio fácil. E não adianta bater o pé na porta. Não adianta colocar a cara do sujeito na internet e falar que ele é isso, que ele é aquilo, porque o mandato dele não depende daquilo. As pessoas que elegeram ele não se importam com o que você diz sobre ele na internet, porque essas pessoas não estão acompanhando a sua página no Facebook. Elas não estão lendo o jornal impresso. E por mais que tenham o celular no bolso, elas não utilizam o celular para se informar. Utilizam o celular para se comunicar ou para se entreter. Então a grande questão é, se o tipo de pressão que eu ofereço não traz efeito, como que eu vou conseguir então andar com as minhas propostas? Ou como eu vou conseguir apoio de outros vereadores para barrar propostas que eu considere, ou que o movimento considere prejudiciais para a cidade? Então eu entrei num dilema. E aí eu comecei a perceber que, por mais que quando eu usava o poder das redes sociais de forma negativa contra esses vereadores não funcionava, eles tinham interesse neste uso de forma positiva. Ou seja, determinados projetos deles, evidentemente, eu poderia apoiar. Eles têm lá diversos projetos de transparência das contas públicas, ou então mesmo projetos de desburocratização que se aproximam do alinhamento liberal que a gente tem. E com isso eu tive a ideia que era a seguinte: eu divulgo esses determinados projetos nas minhas redes sociais, esses vereadores passam a ter, portanto, uma espécie de novo público, e em troca eles me ajudam a andar com alguns dos meus projetos, ou ajudam a barrar determinados outros projetos. Deu certo. Foi assim que no primeiro ano eu consegui, digamos, uma estratégia para conseguir andar com essas propostas e conseguir ter algum resultado prático no meu mandato. Mas isso depois de 5 meses. Nos primeiros 5 meses foram 5 pedidos de cassação, 1 por mês. Era tipo assim, prestação das Casas Bahia. Hoje a cassação é do PSOL, esse mês a cassação é do PT. Tentaram me caçar de todas as formas possíveis. E tudo isso porque o modo como eu tentei lidar com eles realmente, assim, não adiantou. E eles se sentiram, evidentemente, incomodados, ameaçados, exatamente. Bom, passado esse tempo, e aí agindo com essa estratégia, ainda assim houve momentos que não tinha jeito, era preciso confrontar essas pessoas, porque vinha a proposta de super salário, proposta de aumento de verba de não sei do que, das quantas que... Como confrontar essas pessoas? Descobri. Eles não têm medo das redes sociais porque eles não conhecem as redes sociais. A única forma de manifestação da população que eles conhecem são as galerias. Ou seja, se a galeria está cheia, é porque, teoricamente, a população quer que aquilo seja aprovado ou que aquilo seja rejeitado.
Se a galeria está vazia, é porque ninguém se importa. Qual o problema disso? As pessoas normais, que trabalham de segunda a sexta, não têm tempo de ir na galeria numa quarta-feira à tarde, lá no caso a sessão é a partir das 3 da tarde. Não, as pessoas normais elas não vão. Quem é que vai? Os sindicatos. Se não vão os sindicatos, vão os lobistas, ou seja, só vai o que não presta. E esses vereadores são orientados pelo que não presta. Então, percebendo isso depois de um determinado tempo, aí eu passei a usar as redes sim para atacar eles, mas mais do que isso, para fazer com que as pessoas que estavam nas redes sociais passassem a ligar naqueles gabinetes. Ou então, em momentos mais específicos, fossem na galeria ou fossem nos gabinetes. Aí a pressão começou a funcionar, porque eles viram aquelas pessoas, não eram mais pessoas virtuais. Eles passaram a ver, passaram a ouvir por meio do telefone. E evidentemente que tudo isso também acaba atraindo a mídia tradicional. Os jornais, as rádios. Eu fui, por conta dessa maneira diferente de fazer o mandato, fui diversas vezes convidado, por exemplo, na Jovem Pan, dei entrevistas na Folha de São Paulo, no Estadão, e esse tipo de mídia eles acompanham. E aí sim, depois de 2 anos, eles passaram a perceber o peso das redes sociais e como isso realmente atraía e influenciava diversas pessoas. Foi assim que eu alcancei o respeito, não só do meu mandato, mas o respeito do MBL dentro da Câmara de Vereadores. Porque aqueles vereadores simplesmente não conheciam a capacidade de mobilização das redes sociais, mesmo depois de tudo que aconteceu no impeachment. E aí, quando veio as eleições de 2018, definitivamente foi cravado. Então, se eu pudesse dar um receituário, e receituário nunca é uma boa coisa, mas com base no que eu vivi, é de que quando vocês procurarem alguém para votar em 2020, procurem primeiro alguém que já tem um histórico. Mas não um histórico somente de redes sociais ou somente de manifestação. Alguém que entenda como funcionam esses dois mundos. Alguém que tenha coragem de se posicionar e de utilizar essas armas para se posicionar dentro do legislativo. E claro, acima de tudo, trabalhar na conscientização do eleitor tradicional que procura no vereador um despachante de bairro e não um fiscalizador. E não alguém que está ali para criar leis e para fiscalizar aquilo que o executivo faz. Porque são essas pessoas hoje que mantêm esses políticos tradicionais no poder legislativo. E sem essa conscientização, infelizmente, vai ficar muito difícil nós darmos um salto de qualidade dentro do poder legislativo e vai ficar muito difícil nós termos pessoas realmente capazes de nos representar verdadeiramente e capazes de fiscalizar sem medo como o nosso dinheiro, como o seu dinheiro, está sendo gasto dentro do poder público. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Obrigado. Vamos direto, hein? Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Rubinho, eu sou advogado e coordenador do MBL. Antes de mais nada, eu queria saber uma coisa aqui, para já focar no tema da palestra. O Holiday já trouxe aqui as mazelas do que ele encontra na Câmara de São Paulo. Alguém aqui pretende ser candidato ano que vem a vereadora, prefeito, alguma coisa? Fora o Paulo Gaspar? 1, 2, 3, 4. Tem bastante gente legal. Pelo novo, imagino. Pelo novo também? Bom, você também? Desculpa, não te vi. Tá. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do Novo. A gente tem rodado o país em palestras, em congressos. Esse foi um pequeno protocolo, um congresso municipal, uma reunião municipal, mas o pessoal do Novo tem participado muito e tem bons quadros que a gente tem que festejar. O Poit, Daniel José, enfim, bons deputados que têm dado exemplo na Câmara dos Deputados. Tem o Alexis, o Van Hatten, tem sido um excelente quadro, um cara espetacular. É sempre bom fazer alguém que não é do MBL, que dá até um pouco mais de credibilidade para falar, né? Mas assim, dentro disso tudo, a gente tem um quadro político se desenhando para 2020, em confronto com um quadro muito estranho que a gente encontra no Congresso Nacional. E isso tudo tem tido um conflito muito grande, porque, por um lado, e vocês que pretendem ser candidatos devem ter em algum momento cogitado se filiar no PSL. Alguém cogitou isso alguma vez? Eu tenho absoluta certeza.
E talvez você tenha vergonha de falar, mas você deve ter pensado assim, olha, pô, tá fácil ganhar a eleição lá, o coeficiente tá baixo, tem um puxador, a galera vai votar por conta do efeito Bolsonaro. Eu acho que eles vão eleger muita gente, inclusive aqui em Campinas. Mas eu discordo que existe essa avalanche que a gente observou o ano passado. Eu acho que a avalanche vai estar no novo. Tá? Essa é a leitura que eu faço. Por quê? Existe uma mudança constante na política e muito mais dinâmica por conta das relações nas redes sociais. O Holiday trouxe aqui é uma triste realidade. Infelizmente, muita gente vota porque alguém vai lá e pinta uma faixa, faz uma lombada, consegue um atendimento no posto de saúde. Mas uma grande parcela da população tem mudado esse entendimento. E a gente viu isso na expressiva votação do Amoedo, que, mesmo sendo um candidato desconhecido, ele conseguiu números significativos completos do Geraldo Alckmin, por exemplo. E isso dá conta de que a conscientização e as propostas têm tido um impacto muito maior do que a política populista, o discurso fácil. É muito fácil hoje você dizer que eu sou bolsonarista, é mito, tá ok, e dar uma lacrada. A dificuldade está justamente em falar o que é difícil de ser dito, em falar que imposto tem que ser cortado, que uma reforma tem que ser feita, que a reforma trabalhista tem que acontecer, que o FGTS não tem que ter o depósito, o dinheiro tem que ser direto para o trabalhador, e não ficar restrito numa conta para o presidente decidir se vai liberar 500 mil reais ou não. Esse tipo de coisa tem que ser feito, e é esse tipo de política que tem chamado a atenção da população, pelo menos de uma parcela mais consciente que tem levado a informação adiante. Obviamente, a velha política é tentadora. Aquele líder de bairro que vai chegar para um dos candidatos e falar, olha, eu tenho ali 1000 votos. Pô, sai candidato, então você tem 1000 votos, não vem aqui vender seu apoio numa picaretagem interna que você queira fazer. Mas isso vai tentar os candidatos no ano que vem. E se tem um marco que para mim foi a eleição de 2018, é que justamente esse tipo de política está sendo enterrado. Esse tipo de política está acabando. Porque por mais que o tio Trump não seja um deputado adequado, porque por mais que o Alexandre Frota não represente nenhum valor republicano, as pessoas que votaram neles não votaram porque eles foram pintar uma faixa. Não votaram neles porque eles deram uma cesta básica. Votaram porque de algum modo encontraram neles alguma coisa que se identificasse, que vai muito além do que uma faixa, uma cesta básica, uma tradicional dentadura. E por conta disso, eu acredito que o resultado das eleições de 2020 vai ser diferente e vai se modificar nisso. A gente vê aí no Congresso Nacional tramitando o fundão partidário de 3,7 bilhões. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu passei a semana fazendo cálculos malucos do que podia ser feito com esse dinheiro. Por exemplo, se pegasse notas de 2, dava 5 voltas e meia ao redor da Terra, 3,7 bilhões. Ou dava para mandar 6 foguetes, como a Índia mandou, para a Lua. E o custo de mandar um foguete era 400 e pouco, uma coisa assim, não sei fazer de cabeça, vai mandar 6 foguetes com esse valor todo. É esse que representa o fundo eleitoral. São 340 mil crianças estudando por 2 anos o custo de 3,7 bilhões que eles querem colocar em campanhas eleitorais. E aí se vem o marco, por conta de toda essa conscientização que eu vim falando para vocês aqui, é justamente que a utilização desse fundo, que parece interessante por conta da velha política, deve ser justamente o calcanhar de Aquiles dessas pessoas. Porque uma grande parcela da população vai se interessar em saber quem está fazendo uma feijoada para arrecadar dinheiro, como o Novo tem feito através do Camozato, no Rio Grande do Sul. Quem está fazendo um jantar, quem está fazendo uma vaquinha, quem está fazendo uma reunião com essa aqui, um tem dando 10 reais para a campanha, outro 100, outro 1000, de acordo com o que puder. Uma campanha franca que gera engajamento, que gera interação. Foi assim a campanha do Kim, foi assim a campanha do Arthur, sem R$1 de fundo partidário, apesar de estar no DEM, que é um partido que utiliza o fundo, que a gente reprova. E eu tenho certeza que vai ser assim as novas candidaturas que terão sucesso em 2020. E eu vejo isso de forma festiva. Eu estava comentando com o Paulo Gaspar mais cedo que quando a gente começa a se movimentar, e aqui em Campinas, eu já tive um desprazer com o presidente dessa casa aqui, quando eu pedi, quando eu entrei com uma ação popular para barrar o aumento do IPTU aqui na cidade, que a política vai falar, ele é político, ele quer ser candidato. Mas vem cá, político é você tem que ser cobrado, você é a pessoa que deve satisfação para a população. E se tem um recado que eu posso dar para todo mundo, apesar de não ser um mandatário, é que isso não pode ser um obstáculo para continuar na militância, para continuar na pauta. Muito pelo contrário. Quando um político se levanta criticando por conta da sua atividade, é justamente porque você está fazendo o serviço adequado. Você está incomodando aquele que não está fazendo nada.
Você está botando o dedo na cara, não de uma forma pé na porta, mas como cidadão cobrando uma pessoa que eventualmente precisa ser cobrada. E de alguma forma você está levando a informação para a população que não tem acesso à rede social, que não tem acesso a jornal, e isso é importante ser feito. O ano que vem, em eleições municipais, eu acho que é uma grande oportunidade de catequizar a população para participar ainda mais do pleito. Afinal de contas, dentre os políticos, o primeiro que toma porrada é sempre o vereador. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. Parabéns, Paulo, e uma boa noite. Boa noite a todos. Hoje aqui quem era para estar presente era a nossa vereadora Janaína, tá ouvindo? Também trabalho junto com o Holiday, mas ela já tinha uma viagem, não pôde comparecer. Então nós tentamos trazer o nosso deputado Alexis Fontaine, que é daqui de Campinas, deputado federal, mas ele também já tinha compromisso na mesma data. O líder de Campinas também não podia vir, e aí o Paulo falou, vai você, eu sou voluntária do Novo. Se é para falar do Novo, pode contar comigo. Eu conheci o Novo desde 2015, me filiei em 2016 e procuro divulgar o Novo o máximo possível, né? Porque eu acredito que é uma ferramenta muito importante nesse momento para transformar o nosso país. Os valores do Novo, as propostas do Novo, né? Porque o Novo não quer ser conhecido por uma pessoa, mas pelas propostas, pelos seus valores. A gente está acostumado, né, a conhecer, tipo, para quem é jovem, Prona, o Enéas, né? O Novo não quer ser conhecido por uma pessoa, quer ser conhecido pelas suas propostas. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Mas o que o Novo tem de diferencial? Né? O Novo não veio de nenhuma agremiação, não nasceu de nenhum outro partido. O Novo nasceu de uma vontade de mudar a política no Brasil. Nosso presidente atual do Novo, João Amoedo, ele estava morando no Rio, né? Mora no Rio, e queria mudar as coisas no Rio, queria montar uma ONG para ajudar a cidade. E ele conversou com os políticos da cidade, e após essa conversa ele falou, não, o Rio de Janeiro não precisa de uma ONG. O Brasil precisa de um partido que dê exemplo, né? Então ele começou a juntar com outras pessoas de São Paulo, do Rio, e em 2011 deram entrada, 181 pessoas deram entrada na Fundação do Novo. E foi um trabalho árduo para recolher assinaturas. 500 mil assinaturas tem que ter com firma reconhecida, tem que estar no TSE aprovado, conferência lá no TSE. Então foi árduo. Tem caminho curto? Tem muito caminho curto. Mas o Novo não pegou nenhum atalho, porque o lema do Novo é mais do que dar certo, é fazer o certo. Então, quais são assim, os diferenciais? Vou falar alguns. Gostaria de convidá-los a assistir uma apresentação institucional do Novo. Nós temos todo mês aqui em Campinas uma apresentação institucional e queria convidá-los, mas vou falar algumas coisas. Então, eu me chamo Maria Cristina de Oliveira, as pessoas me conhecem por Cris Oliveira, e o que eu apresento para vocês do Novo, né? O Novo não usa fundo partidário. De 34 partidos políticos que temos no Brasil, 35 partidos, 34 usa o fundo partidário. O Novo não usa. O Novo busca sustentabilidade. A ideia do Novo é dar poder ao cidadão, ao indivíduo. Então, as pessoas que gostam das propostas do Novo, elas contribuem para o Novo existir, né? Então, chega próximo de R$30 uma mensalidade para quem é filiado do Novo. Então, isso é uma inovação. Porque se o Novo se corromper, saem todos os filiados e acaba o partido. Hoje, o povo brasileiro, todos nós, somos obrigados a contribuir com todos os partidos políticos, independente se eles prestam um bom serviço à nação ou não, né? Temos que contribuir com os políticos corruptos também, infelizmente. Então, nós somos contra o fundo partidário. Como se não bastasse isso, em 2017 criaram um fundo eleitoral. Então, agora, o povo brasileiro paga a campanha dos políticos. Não acho justo, e o Novo também é contra o fundo partidário e o fundo eleitoral. Por quê? Dinheiro do pagador de impostos, dinheiro suado nosso, tem que voltar para nós, na saúde, na educação, na segurança, né? E, então,
Nossas propostas, os nossos deputados já estão trabalhando para a gente tentar derrubar isso, o fundo partidário. Porque é muito cômodo para o partido ficar no poder, né? Porque o povo sustenta, eles não precisam nem trabalhar, porque nós os sustentamos. E a ideia do Novo é, se não for bom, sai. Por exemplo, se você vai contratar um pintor para pintar uma sala, você quer que ele pinte bem, né? Então, você vai contratar referências. E o Novo, o que o Novo faz de diferencial? Processo seletivo. Outro diferencial do Novo, o processo seletivo não está na lei, né? Não é uma coisa aprovada pelo TSE, é só do Novo. Mas o Novo quer trazer pessoas qualificadas para trabalhar para o país, né? Para servir o povo brasileiro. Então, o processo seletivo é de 4 etapas. A primeira manda vídeo, currículo, responde um questionário para você ver se tem alinhamento com os ideais do Novo. A segunda é entrevista. A terceira, colocam as pessoas que querem concorrer a um cargo para participar de uma espécie de um laboratório, para ver se é isso mesmo que ela quer. Ela passa por entrevistas, faz a apresentação do Novo, o debate. E a quarta tem um provão, direito constitucional, né? Para conhecer os poderes, para saber quando entrar na política de fato, entender o que ela está fazendo lá, né? Então, o Novo tem, com essa finalidade também, trazer pessoas comuns da sociedade para participar da política, para fazer uma renovação na política. E eu, como ia muito para as ruas divulgar o Novo, né, desde 2016, eu vinha para casa, às vezes, cansada e falava assim, puxa vida, né, acho que o presidente do partido vai lá, fica só um pouquinho atrás da mesa e vai embora. E nós aqui na rua, carregando, divulgando o Novo, porque nós não somos conhecidos, é um trabalho árduo, nós não temos dinheiro, né? Temos essa facilidade, então depende muito de cada voluntário. E quando eu fiz o processo seletivo para deputada federal, que eu não queria fazer, mas o pessoal falou, tenta, Cris, não julga se você tem capacidade ou não de entrar na política, deixa o Novo fazer o processo seletivo e você vai, se ele aprovar, fica tranquila. Eu fiz o processo seletivo e na segunda etapa, era 8h30 a minha entrevista, eu não tinha condições de ir para São Paulo, então foi feita via rede, né, social. E quem estava me entrevistando 8h30 da noite? João Amoedo. Eu não acreditei. O cara, ele fica peneirando pessoas para participar do partido. Ele trabalha mesmo, fielmente. Então, assim, isso me deu mais confiança, né, de representar o Novo. Que eu tenho o prazer de vestir essa camisa, por isso que eu estou aqui hoje, para defender, porque o povo brasileiro precisa participar. Tudo que a gente precisa melhorar no nosso país depende da política. Então nós temos que participar e fazer o nosso diferencial. Nós temos muitas coisas para apresentar para vocês, como o tempo é curto, eu queria pedir um apoio de vocês. Se vocês gostam das propostas do Novo, por favor, nos apoiem no Facebook. E estava numa situação devastadora. Acho que esse, por exemplo, pode ser uma grande arma para você conscientizar essas pessoas e demonstrar, sucesso, né? Exatamente, um case de sucesso que pode demonstrar para essas pessoas como escolher corretamente um político e escolher pelos critérios ideais pode realmente mudar a vida de todo mundo. Mais perguntas? Nós temos aqui 8h10 praticamente. O Rubinho me confidenciou aqui que eles vão ter uma emergência, que eles vão sair 8h30 para São Paulo, que tem reunião lá ainda hoje. Aqui, na verdade, assim, amanhã a gente tem, vou falar para vocês, não é nenhum segredo, amanhã a gente tem congresso em São Paulo. E é um congresso nacional, tá? E todo congresso que a gente faz, um dia antes, há uma reunião de todo mundo que vai palestrar para definir o cronograma, tudo. Foi marcado às 9h30, puderam atradir, tinha meio pé de chumbo, tomou uma multa, então... Então eu proponho que a gente faça 3 perguntas para o pessoal responder. Quatro. Mas aí depois a gente vai fazer uma fotona para vocês ir embora. Okay. Então a gente... Faz a pergunta objetiva para a gente responder objetiva. E quem for... mais perguntas até para responder. E quem for fazer, por favor, não dê conferência, faça a pergunta objetiva. Então, quem que vai? 3 levantando a mão pra gente ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3, já pronto. Já tem 4, aí vai 4. Pronto, já tem 4. Vamos de minha.
Boa noite, pessoal. Uma pergunta importante. Bom, eu sou Rafael Cunha, tá? Sou trabalhador do ambiente privado. Acompanho bastante aí o trabalho do MBL. Eu sou fã e filiado ao Novo, né? E venho acompanhando que realmente a gente está entregando o que prometeu lá no Novo. Isso é importantíssimo, né? E eu gostaria de saber, eu fiquei bem feliz aí da sinergia entre MBL e Novo, e gostaria de saber se para 2020 o MBL pensa em tornar-se um partido ou se de repente tornar-se uma fusão com o Novo, a gente ter esse tripé aí, vamos dizer, né, duas frentes bem importantes que a gente entende como renovação no país, né, na nossa área política, que precisa urgente, né, e obviamente em cima disso a gente percebe que a gente pode se fortalecer. MBL Novo e obviamente com as eleições municipais, eu acho que vai ser uma força maior até contra o status quo que a gente enxerga hoje na política, principalmente municipal, né? E aí a gente vai perceber uma mudança, acredito que até maior do que a eleição que teve do ano passado, porque foi uma primeira renovação, grande renovação que a gente percebeu, né? Então eu gostaria de saber quais são esses planos do MBL, se pensa em se tornar realmente um partido, se pensa em ter essa sinergia mais forte ainda com o Partido Novo para as próximas eleições. Bom, a gente responde aqui, fica mais tranquilo. A pergunta é muito boa. Bom, para 2020 definitivamente não tem nenhum projeto do MBL montar um partido. Eu digo montar porque o MBL nunca vai se tornar um partido. Foi ventilado, sim, a hipótese de construir um partido com base na lei eleitoral, mas a gente chegou à conclusão que não é o momento para executar esse tipo de projeto. A gente não vê espaço no momento para isso, nem capacidade, porque é caro, envolve uma massa de trabalho muito grande e a nossa energia está focada em algumas pautas de reforma, algumas pautas mais importantes para o país. O MBL ele atua como um ente praticamente suprapartidário. O foco do MBL não é impulsionar candidaturas, lançar candidaturas, por mais que os membros possam e muitos serão candidatos, mas sim são as pautas do movimento. A gente tem muitos membros do MBL se filiaram ao Novo, o Paulo é um exemplo, mas a gente tem o Tomás em São José dos Campos, enfim, outros tantos países afora. E a tendência, uma tendência por ideologia, é que sempre que for possível, que houver uma legenda, o MBL acabe se filiando ao Novo, acabe participando. Por exemplo, se um candidato quiser sair em Valinhos aqui do lado, ele não poderia sair pelo Novo, ele teria que optar pelo DEM, PSC, alguma outra legenda. E o MBL também não barra isso. A gente entende que é importante ocupar espaço e ter gente boa, com ideais como os nossos que estão aqui, dentro da política. Do contrário, esse pessoal que troca voto por ditadura vai ocupar cada vez mais espaço. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bertelli, eu sou do Novo. Eu gostaria de ter a visão de vocês, do MBL, com a experiência que tem, principalmente você na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores em São Paulo, em relação à não coligação ano que vem. Sei que Campinas é Campinas, São Paulo é São Paulo, mas como que você enxerga esse tipo de estratégia que seria possível, um partido que deu Novo, para andar numa eleição sem coligação, sabendo que hoje teríamos uns 800 candidatos a vereadores e sem a coligação possivelmente vamos ter uns 1.200 candidatos a vereadores na cidade de Campinas por ano que vem. Então qual é a visão de vocês, o que tem experiência numa Câmara de Vereadores, poderia ver que estratégia poderia ser montada? Obrigado. Obrigado. Isso. Muito boa pergunta. Eu acho que, evidentemente, o fato de não haver coligação beneficia e muito, né, partidos como o Novo. E digo mais, acho que beneficia principalmente porque, pelo menos lá em São Paulo, não sei o cenário aqui exatamente, mas lá em São Paulo o Novo vai ter uma capacidade muito grande de eleger não só uma série de vereadores. Se eu pudesse chutar um número, eu falaria algo ali em torno de 8 vereadores, que para uma Câmara de 55 é muito significativo, mas também o prefeito de São Paulo, independente do nome, né, não foi definido ainda, tem um processo seletivo, porque o Novo ele conseguiu construir com um sucesso inquestionável
a imagem de um partido que veio aí para realmente modificar o modo de se fazer política, transformar essa maneira de se fazer política, e veio também com pessoas qualificadas, o que é muito importante, ao que falta nos partidos. Então, esse pressuposto, digamos assim, já facilita imensamente a estratégia, porque a própria imagem do partido já favorece. O fato de se ter um processo seletivo, de se procurar os melhores candidatos para estarem à disposição do público, já diante do eleitorado acaba criando uma imagem muito favorável. Agora, eu acho que talvez, e aí se eu pudesse dar uma sugestão, né, de estratégia, acho que faltaria talvez o Novo se abrir um pouco mais para as pessoas que não criam a sua carreira política dentro do partido, mas que, tendo criado uma carreira fora dele e sendo compatível, evidentemente, com o perfil, possam entrar no partido, porque até agora acho que a gente não teve isso dentro do Novo, né? Não teve ninguém vindo de um partido para ir para o Novo. É verdade. Não, mas eu digo dentro do mandato, né? Que está no mandato e vai neste mesmo mandato nessa pro partido. janela, né? Exato. Eu acho que na janela o Novo poderia, claro, evidentemente, fazer um processo seletivo, selecionando bem as pessoas, mas poderia sim pegar pessoas boas que existem e estão em partidos tradicionais por falta de opção, como era o caso do Marcel e como é o caso de muitos outros, eu até me incluo entre esses. Existem muitas pessoas boas entre outros partidos. Eu não sei exatamente qual seria a estratégia, mas eu acho que talvez dar uma sinalização de que também estão abertos para isso, acho que ajudaria bastante. O único problema, né, que eu levanto é que, como o Novo não usa fundo partidário, é difícil o candidato vir para o Novo, né? Porque o Novo não vai bancar a campanha política, é na raça. E também, né, só admite uma reeleição. Isso também já afugenta os políticos tradicionais de virem para o Novo, porque ele fica barrado de continuar na política, como nós vemos aí nos deputados federais há 30 anos. Meta de verba de gabinete também. Existem alguns critérios que impedem que essas pessoas queiram também vir para o Novo. Não é um desejo só do Novo, né? Algumas barreiras aí que eles têm dificuldade de aceitar. E até louvável, eu acredito, esses que mudam para o Novo, que aí eles vão realmente se credenciar como ótimos políticos, né? Pessoal, só um adendo rapidinho. Meu nome é Gustavo Oliveira, eu sou responsável pelo Novo na cidade de Campinas. Eu realmente não iria vir para cá. Faço pós-graduação no Instituto Mises em São Paulo, mas tive um imprevisto e acabou não dando tempo de ir para São Paulo, então decidi participar aqui. O Novo tem a possibilidade, sim, dos atuais vereadores virem para o Novo. Em Campinas, inclusive, nós já conversamos com alguns vereadores e o que acontece é que tem um processo seletivo da mesma maneira que para se candidatar para o Novo, o vereador que vem para o Novo passa por um processo seletivo. E esse processo seletivo é até mais interessante do que um candidato normal, porque a gente pega o histórico de votação dele e vê se realmente é um candidato liberal que tem as ideias que são parecidas com as ideias do Novo, que seriam aceitas pelo Novo, e esse candidato pode vir sim. Então, em Campinas, por exemplo, se tiver um candidato alinhado com as ideias do Novo, se ele se dispor a participar do processo seletivo, ele será avaliado pelo diretório estadual, e se o diretório estadual der o aval, Campinas pode ter um vereador do Novo, mesmo antes da eleição, porque a janela eleitoral, se não me engano, abre 6 meses antes da eleição, né? Então, existe essa possibilidade, sim, e fica o convite, quem quiser vir para o Novo, o processo seletivo está aberto a todos. Esse processo ele é feito, você se filia e faz o processo, você faz o processo e depois, claro, deve ser assim, depois você se alia. Eu posso falar. O processo seletivo, a pessoa tem que ser filiada ao Novo. Todo filiado do Novo, ele também tem que ter ficha limpa, não é só quem vai se candidatar. Então, para se filiar ao Novo, tem que ser ficha limpa, se filia, não deixa para a última hora, porque o Novo leva de 3 a 5 dias para dar a resposta da sua filiação, e aí depois participa do processo seletivo, tudo pela internet. No Novo não tem padrinho nenhum, e começa agora em agosto e vai até fevereiro do ano que vem o processo seletivo do Novo para vereadores. Para prefeito começou em abril e vai até outubro. E tudo pela internet. E a gente tem se reunido uma vez por mês para falar algumas pautas dos problemas de Campinas,
Então a gente está tentando preparar alguma coisa para os últimos que chegarem ter algum material para se apoiar. Então assim, é uma equipe muito legal. A gente não faz exceção de pessoas não, a gente quer mais que o povo participe da política. Vamos para a linha de frente, vamos mudar nosso país, vamos começar pela nossa cidade. Obrigada. Bom, meu nome é Paulo Henrique, sou da região de Campinas também, da periferia de Campinas, do Viracopos. Conheço as mazelas da política regional de Campinas, tanto do vereador Carmo Luiz, que é da região que eu moro. Com base no que o Fernando Holly falou, de sair metendo o pé na porta, vamos espalhar dossiê dos corruptos, etc. Eu gostaria de saber qual a estratégia do Novo, assim, para entrar vamos dizer assim, nas periferias. Eu vim da periferia, conheço tudo que acontece lá, vivi, sei as necessidades, e é o que vocês falaram, 156 é o que acontece, é triste, você vê pessoas precisando de um telhado, vende o voto, precisando de almoço, vende o voto. Conheço essa realidade. E fiquei tentado a proposta do Novo também, por conta do liberalismo, por conta das pautas liberais e fugindo de monopólios. Eu gostaria de saber como que o Novo, a estratégia mesmo conseguir ganhar votos, conseguir lançar os vereadores de uma forma que as pessoas possam enxergar a verdade e a realidade do que acontece em Campinas e o quão importante o voto deles são. Você tocou num assunto importante, porque aqui em Campinas nós temos cão de guarda de bairro, né? E a pessoa não entra lá, ninguém deixa entrar, porque já tem vereadores, já tem partido ali que comanda. Então, assim, as estratégias do Novo, primeiro as redes sociais. Nós temos o Desperta Já, é um braço do Novo, que ele faz ação na comunidade. Então, assim, os voluntários do Novo se ajuntam, vão limpar a praça, envolve a sociedade, trabalhos no meio ambiente, trabalhos na comunidade, temos, assim, distribuição de livros, agasalhos, como eu já falei, limpar a praça. Então, a gente tem várias atividades todo mês do Desperta Já, né? Então, isso é um braço do Novo e, dependendo da situação, a gente consegue divulgar o Novo por esse braço. Nós também temos o Novo na Rua, né? A gente costuma, fora das eleições, ficar mais centrado ali na Lagoa do Taquaral, porque ali passa gente de todos os lugares, inclusive do país, né? Então, mas fora, no período agora que começa a eleição, a gente divide e nós vamos para os bairros fazer essa divulgação, tá? De camisa lá laranja, do Novo, e as pessoas vêm até nós. É muito legal isso. Antes a gente tinha que ir até as pessoas, agora a gente fica fixo num lugar, vamos para o centro da cidade e as pessoas vêm conversar com a gente. Então são essas 3 ramificações que a gente batalha, né, para chegar. Mas assim, tem coisas dentro do bairro que a gente quer ajudar uma entidade, quer fazer. Nós tivemos no Natal fazer uma recreação para as crianças, né? A gente acumulou aí, pediu apoio, o pessoal contribuiu. E nós fomos para o Vida Nova fazer um evento lá no Vida Nova para as crianças, né? E fomos impedidos, aí tivemos que ir para outro bairro, levar tudo que a gente alugou, comprou para distribuir para outro bairro. Então, assim, através de uma atividade com a comunidade, a gente pode dizer para ela, porque a ideia principal do Novo é fazer o povo brasileiro participar da política, porque é só com a participação que a gente pode mudar o nosso país, né? E precisamos muito, né? Chega de tanto atraso, um país potente como o Brasil, numa situação dessa. Não dá mais para aceitar isso. Então está na hora de cada um de nós temos uma atitude, participar. Numa situação como essa aí, a polícia, sabe? Porque é isso que é complicado. O problema de chamar a polícia é que eles, depois que a gente sai, eles vão lá e atacam a entidade que nos recebeu. E a gente não quer levar problema, a gente quer ajudar. Né? Esse é o problema. Deixa eu fazer mais um agradecimento rapidinho, Paulo, da Andréia Ferraz. Ela está fazendo um trabalho muito bacana com inclusão social aqui, inclusão de deficientes. E estamos torcendo por você, autistas, né? Torcendo por vocês para ser a futura conselheira tutelar de Campinas, viu, André? Obrigada. O microfone está onde?
O microfone tá lá, né? Última pergunta da Jussara. Tá, não é bem pergunta, eu só queria falar com relação ao que a Cris falou, né? Porque ele também tá dentro do que você falou, esse negócio de estar em periferia. Eu tô dentro, assim, eu sou de periferia, conheço os dois lados da vida, enfim, minha família é de periferia. Enfim, eu consegui me inserir, tô dentro de um núcleo comunitário, onde esse núcleo comunitário, o presidente do núcleo, primeiro que ele não poderia ser presidente porque ele não segue o estatuto. E a primeira coisa, você tem que morar no bairro para ser presidente, né? E ele não segue, ele não mora no bairro. Você estava falando dos cães, né? É exatamente isso que você falou, é revoltante, né? Entendeu? Ele não segue isso, não segue estatuto nenhum. E é o que ele falou também, é uma corja. Aí você pergunta, quem é o vereador que vem aqui? Ah, é fulano, esse coletivo já sabe quais são, né? Aí eu queria perguntar uma coisa, eu não sei, será que ele falou de polícia? Porque isso é no mínimo imoral, o cara trabalha na prefeitura. Esse cara que é presidente desse núcleo, ele trabalha na prefeitura, então ele não é uma pessoa imparcial pra estar ali, Ele é cargo né? comissionado. Assim, muito Não, tem comissionado aqui em Campinas que comissionado. ganha mais que vereador. Sim, e aí ele fica ali fazendo meio de campo pra galera, né? No caso de polícia, acho que não tem como acionar, que é o caso que você falou, mas pelo fato dele trabalhar na prefeitura, dele ser envolvido, dele não ser imparcial, né? Isso no mínimo atrapalha a democracia, porque as pessoas ali elas não têm opção, né? Não pode ser feito nada, assim, tipo, Holiday, no caso de uma... É muito longe. Mas uma reforma política, no caso, acho que resolveria ou não. Não seria esse o caminho. Olha, eu tendo a acreditar que, infelizmente, aí eu vou trazer uma visão bem pessimista, não sei se os outros concordam comigo, mas eu acho que é muito difícil, por meio de uma legislação, você resolver esse problema, porque é um negócio que se entranhou tão profundamente nas periferias, nos bairros distantes, que a única maneira, de fato, é você fazer uma transformação cultural. É a transformação da mentalidade do eleitor. Porque esses políticos eles precisam perder poder. Eles só vão perder poder se perderem mandato. Eles só perderão mandato se não forem mais eleitos. Ou se, enfim, algum caso de corrupção for descoberto e tudo mais. Mas a mudança, de fato, só vai conseguir vir com a mudança de mentalidade do eleitor. Porque em São Paulo, por exemplo, muitos desses vereadores já não foram eleitos em 2016, mas elegeram os filhos. Então a pessoa é diferente, mas a prática é a mesma, porque o eleitor continua votando. Então acho que a única mudança possível é a cultural mesmo. E aí está o nosso papel. É verdade. Mas é tipo assim, a Daniel na Copa dos Leões. Pronto. Tem uma aqui. Aqui é a última pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Falhou? Boa noite, tudo bom? Meu nome é Pedro. Recentemente coloquei um projeto em prática. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de site, aplicativo e tudo mais. Assim, eu sei que de fato é um grande investimento, né, que vai ser feito na campanha política e muitos partidos realmente não vão querer abrir mão disso. Eu penso assim, a gente está na era da tecnologia, vocês já cogitaram, já colocaram em pauta, conversar, talvez fazer alguma plataforma, algum site, alguma forma de todo mundo poder ter acesso? Hoje eu vejo que é um desperdício muito grande de energia por parte de todo mundo, de todos os partidos, fake news, e tentar, tipo assim, remediar aquela situação, assim, provando que não era uma fake news. Assim, no caso, criar uma plataforma onde você teria ali todos os partidos, nível presidencial, nível governamental, nível municipal, no poder legislativo e nos outros dois poderes, onde todo mundo ia poder, no momento que quisesse, entrar lá e não teria esse problema de tempo de televisão. Ah, meu partido tem menos tempo, meu partido tem mais tempo. Lá a pessoa poderia entrar com paciência, realmente entender como funciona a política no país. Ela poderia ter acesso a todos os partidos, as ideias de todas as pessoas que estão se candidatando, e no futuro quem se candidatasse teria lá todos os projetos que ele propôs, e eu acho que eles têm que provar pra gente que eles têm que assumir aquilo que eles falaram, entendeu? Se ele falou que ia fazer aquilo, eu acho que eles têm que dar um feedback pra pessoa que votou nele. Eu acho que é nada mais justo, ele tá ganhando pra aquilo, entendeu? Eu queria saber se você já propôs
Por causa que a gente está avançando cada vez mais. Se já foi proposto isso, ou vocês acham que teria possibilidade de acontecer isso, já que vai ser feito um investimento mesmo, é mais fácil fazer um investimento muito menor nisso e poder reaproveitar o dinheiro para outras coisas. Porque vamos ser sinceros, hoje em dia tem gente que não assiste televisão mais e não vai ficar. Tem pessoa que está trabalhando à noite, né? No momento que está passando a campanha eleitoral. Obrigado. Bom, depois os outros também podem dar um posicionamento, mas eu particularmente acho que no Brasil isso não funcionaria porque a maior parte da nossa população é analfabeta funcional, ou seja, são pessoas que simplesmente não sabem qual é o papel de um deputado, qual é o papel de um senador, quanto menos tem a disposição de procurar na internet, jogar no Google rapidamente o que o seu deputado está fazendo. Na verdade, meses depois da eleição, essas pessoas já nem lembram em quem votaram. Então, acho que assim, pode até haver essa plataforma, mas acho que seriam muito poucos aqueles que iriam realmente acessar, porque já são pouquíssimas as pessoas que fazem pesquisa simples. Quem dirá aí procurar cada partido, qual a linha que cada um segue e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que no Brasil ainda a televisão influencia muito. Isso significa que deveria ser como é hoje? Acho que não. Acho que não deveria haver o horário gratuito de televisão. Os partidos que quisessem fazer a propaganda na TV deveriam pagar, e não com verba pública, como bem disse a Cris, deveriam pagar com o dinheiro próprio da doação dos seus filiados, vai lá e compra o horário de TV e faz a propaganda que quer fazer, e não com propaganda gratuita de televisão. Então, eu acho que o processo eleitoral ele deveria ser muito mais simples, no sentido de que todo mundo poderia fazer o partido que quisesse, mas nenhum desses partidos, nem os maiores nem os menores, deveriam ter nenhum tipo de financiamento público e nenhum tipo de benefício do Estado. E aí se inclui também o tempo de televisão. E aí as pessoas teriam muito mais opções de serem representadas e poderiam escolher aquele que melhor lhe representa. Mas ter o Estado de alguma forma criando ou um programa eleitoral de TV ou uma plataforma digital na internet, acho que não ajuda de nenhuma forma. O melhor mesmo é que todos sejam livres para se associarem e procurarem ali os seus melhores representantes. Só um complemento, a maior parte dessas informações, salvo as propagandas, eles já são disponíveis no site do TSE. Que as pessoas realmente não acessam. O TSE investe verdadeiras fortunas em tecnologia, tanto no site quanto em sistema de votação, questão partidária, ranking dos políticos, etc. Então, assim, de forma esparsa, isso existe. Você tem o ranking dos políticos para acompanhar a atividade parlamentar. Em termos de campanha, você tem o site do TSE que tem desde o patrimônio do candidato até as propostas, pautas, enfim, um pouquinho de tudo consta naquele banco de dados. Mas tipo outros problemas que o Valdem trouxe aqui de forma correta. Posso falar mais uma coisa? Porque, na verdade, assim, realmente o problema que eu vejo é que, como você comentou, a televisão ela influencia. E no caso que eu estou falando aqui, seria uma coisa que, assim, eu não sou aliado a nenhum partido. Hoje eu vim aqui porque eu falei, eu pesquisei na internet quando que ia ter alguma coisa aqui na Câmara de Campinas, e era hoje, é uma coincidência somente, entendeu? Não estou aliado a nada. E assim, eu realmente eu quero ser, assim, não ter ligação, porque eu tenho alguns projetos, eu acho que talvez se eu me aliasse a algum partido, daí iria me atrapalhar, entendeu? Então, na verdade, eu penso assim, eu penso como o brasileiro pensa. Não seria algo assim, tipo assim, é uma opção para a pessoa aprender. Então, por exemplo, lá, o que é o poder legislativo? Lá ia falar qual que é o dever do vereador, qual que é o dever do deputado. Lá iria ensinar as pessoas o que é política, entendeu? Pô, mas o Google já faz isso. Rapaz, mas não é... A minha questão é a seguinte, quem quer aprender essas coisas hoje, ela só digita no celular e encontra. O problema é a pessoa querer ter foco. O problema é a pessoa querer. Rapidinho. Eu só queria agradecer a presença do vereador Vinícius Gratti. Você tirou minha fala. Eu fui muito rápido. E dar o parabéns que ele saiu da base do governo, né? Parabéns. E já que estamos na linha de agradecer o Geraldo e a família dele, que está aqui do lado. Ele foi um guerreiro aí. Quantos filhos? São 6? Eu perdi as contas, 6 ou 5? São 4, mas tem mais gente que vai. O Geraldo, a esposa e os filhos, escadinha ali, ó.
vem sessão da Câmara, vem brigar para baixar a IPTU, e estão lá colhendo assinaturas religiosamente todo final de semana. E essa semana ele teve uma vitória muito grande, conseguiu a ligação de água no bairro lá, só porque ele mesmo mobilizou, ligou, chamou a empresa de televisão, e no dia seguinte os caras ligaram a água lá. Então, de pessoas como ele que acreditam que um cara sozinho conseguiu fazer uma coisa que 15 anos um bairro não conseguiu, em uma semana ele conseguiu, apenas tendo vontade e acreditando. Então fica um exemplo dele, da família dele, das pessoas que acreditam que pode fazer mudanças que estão fazendo. Parabéns, Mais uma vez agradecer a presença dos dois aqui. Você quer falar de novo, Marcelo? Não, acharam uma chave aí. Qual? Alguém perdeu a chave? Ah, então tá bom. Ó, tem a foto dele. Não foi a primeira vez que perdeu, então, né? Já estou vacinado. Como é que a gente vai fazer a foto? Você manda perder a chave? Já foi a foto. Exatamente. Como é que a gente faz? Eu acho melhor nós ficarmos de costas e tirar. Isso, boa. Todo mundo se levanta. Eles ficam lá, Levanta e a gente faz. e quem vai vir tirar foto? Cauê. Vixe, subiu a gente. Subir, não. Show. Pessoal, se tiver mais perguntas aí que ficaram para trás, mandam através do site do MBL, do Facebook do MBL, ou através do Facebook do Novo. A gente manda para a Cris, para o pessoal, para o Fernando, e responde para vocês por e-mail, enfim, pelo WhatsApp. Então, se ficou perguntas para trás, pode mandar para a gente, que a gente manda para eles responder. Surpresa! Pegue lá. Como é que você fica? Quer que a gente abaixe? Ok, tá. Você quer só mais? Você quer pegar a pergunta aí? Vamos espremer, vamos espremer. Todo mundo lá pra frente pra mais apertar. Vou descer e subir. 2, 1. Agora vem de lá. Caramba, já fizeram um vídeo.